E aí, pessoal, chegou o dia de enfrentar o Santos, uma Porto Alegre chuvosa nesta quinta-feira, mas não tem desculpa. Nós vamos falar detalhe por detalhe desse jogo, mano a mano contra essa equipe que nos eliminou da Libertadores no ano passado. Enfim, muitas informações por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas antes não esqueça, na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com um investimento de R$67. Portanto, entre no link e entenda um pouco mais desta atividade. Hoje à noite, 21h30 na Arena Tricolor, tem que largar no Brasileiro. E a largada do Grêmio é urgente. O Grêmio precisa vencer e vai pegar um adversário que de alguma maneira nos machucou muito na temporada passada, aquele 4-1, nós vamos também falar sobre isso. Um Grêmio com algumas dificuldades para o jogo de logo mais, você sabe, a gente já acompanhou. Em princípio o time está escalado com Chapecó, Rafinha, Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa, Thiago Santos, Matheus Henrique e Bobson. Uma dúvida pelo lado direito do ataque entre Léo Pereira, Luiz Fernando e Jonathan Robert. Eu acho que caminha mais para Léo Pereira, porque o Grêmio precisa de um pouco mais de solidez, ele tem uma contribuição defensiva um pouco maior, mas eu não tenho informação, mas vamos por aí. Ferreira, Diego Souza lá na frente. E o Santos é um time diferente do time que nos eliminou naquele episódio, é um time um pouco diferente, mas é um time que mantém aí uma estrutura. Joga hoje João Paulo no gol, o goleiro John tá fora, Pará, Luiz Felipe, Lô Pérez e Felipe Jonathan. E aí destaque para o Felipe Jonathan, o lateral esquerdo. No meio-campo, Alisson, o volante, Jean Mota, Gabriel Pirani, Marinho, o Marcos Guilherme, esse que jogou no Internacional há pouco tempo, e Caio Jorge. O que a gente pode referir, por exemplo, em relação ao Santos, que nos ganhou 4-1 lá em dezembro, 16 de dezembro. Santos lá jogou com John, Madison, conhecido nosso, Lucas Veríssimo. Aí o Lô Pérez é o mesmo, o Felipe Jonathan também. A Alisson repete, o meio-campo naquele episódio tinha Jobson e Sandri. Hoje muda um pouco, Marinho continua, Caio Jorge continua. E aí tem Lucas Braga, que inclusive foi muito bem contra nós naquele episódio. E agora ele não joga Marcos Guilherme por ali, mudando um pouco algumas situações. O que a gente pode prever e imaginar para o jogo, gente? E aí a gente pode colocar aqui algumas das dificuldades que o Grêmio tem para a partida. O Léo Chu, curiosamente, não foi relacionado, não se sabe bem o que é. Tem gente já começando a sugerir algumas situações de extracampo. Eu não vou entrar nessa discussão porque eu não sei o que aconteceu. O fato é que a imprensa trouxe que ele seria o titular pelo lado direito, ele seria o nome por ali. Ele jogaria dando opção, o Grêmio mais fortalecido, acabou não sendo relacionado para o jogo, que a gente precisa tentar entender. Ele que é um dos nomes aí para mudar a característica. Pode também ser tão somente uma questão técnica, porque se a gente imaginar Léo Chu ou Douglas Costa para entrar durante uma partida, é óbvio que a gente vai optar por Douglas Costa, que vai entrar, segundo informações, entre 35 e 25 minutos a partir do início do segundo tempo. Douglas Costa vai voltar a jogar em Porto Alegre com a camisa do Grêmio. Ele que estreou lá naquele jogo em Recife e agora tem a opção de jogar por aqui. Outras questões eu coloquei no último vídeo, Fernando Henrique e Guilherme Guedes relacionados. E aí um negócio legal para a gente falar do Guilherme Guedes. A informação é que o Grêmio vai utilizar o Guilherme Guedes como titular já nas próximas partidas. O Grêmio vai dar sequência para o Guilherme Guedes para que ele possa comprovar dentro do campo, no time principal, se ele tem ou não condição de ser protagonista no Grêmio. Acho interessante que a gente discuta isso. Eu vi nas redes sociais e ontem eu sugeri algumas questões, porque eu tenho feito uma análise em cima do sentimento do torcedor com relação a algumas peças. E me chama a atenção, e eu não vou falar dos jogadores que não fazem parte dos planos, que o torcedor não quer. Alguns já não estão nesse grupo, como o próprio Paulo Vitor. Não é isso, agora o Luiz Fernando entra, o Lucas Silva também. Mas dos jogadores que o Grêmio, de alguma maneira, deixou um pouquinho
fora e que a gente tem que entender que o torcedor quer muito ver no campo. E aí eu vou citar o nome do Darlan, que curiosamente perdeu o espaço. A informação que eu tenho é que o Darlan está sendo preparado para ser o substituto do Matheus Henrique no período de Olimpíada. Então seria o Grêmio, se mantiver esse esquema, manteria Thiago Santos e aí entraria Darlan na do Matheus Henrique com Bobson, se ele comprovar nesses jogos que parecem ser jogos definitivos. O Grêmio tem o Santos hoje à noite e depois o Grêmio tem o Fortaleza. Vocês estão vendo o Fortaleza. O Fortaleza é um bom time, fez enfrentamento com o Flamengo ontem. Achei um jogo duro para o Flamengo e ele fez esse enfrentamento. Outra situação que eu queria colocar que também diz respeito ao Santos é o Grêmio que jogou nesse dia 16 de dezembro que foi eliminado. Olhem o Grêmio lá. Vanderlei, Orejuela, Jeromel, David Braz e Diogo Barbosa. Deste, Jeromel joga hoje, Diogo Barbosa também. Darlan, Matheus Henrique, Jean-Pierre. Destes, Darlan está no banco, Luiz Fernando deve ficar no banco, Jean-Pierre está fora do time. Matheus Henrique joga. PP e Diego Souza. PP foi vendido, Diego Souza. Daquele Grêmio, que tomou 4 lá, que machucou os gremistas, nós temos para o jogo de hoje o zagueiro Jeromel, o lateral esquerdo Diogo Barbosa, o Matheus Henrique e o Diego Souza. Todos os outros estão de alguma maneira, por N motivos, o Vanderlei foi embora, o Orejuela machucou e foi embora, o David Braz foi dispensado, o Darlan está no banco, o Luiz Fernando está no banco, o Jean-Pierre está no banco, o PP foi vendido. O Grêmio se modifica. E quando tu olha essa questão, tu vê o seguinte, opa, tem de fato situações que a gente precisa referir, colocar aqui, porque o Grêmio mudou muito a sua estrutura, mudou muito a sua forma de jogar e a gente precisa, infelizmente, ter um pouco de paciência. E eu digo infelizmente porque a gente sabe que quando o Grêmio joga, a gente quer que ele ganhe todos os jogos sempre, mas eu acho que o buraco é um pouquinho maior do que a gente imaginou. O trabalho vai ser um trabalho um pouquinho mais complicado, mais demorado. Nós não vamos conseguir ter uma sequência. Hoje, por exemplo, nós já vamos jogar com uma estrutura de time diferente. O Bobson e o Matheus Henrique com o Thiago Santos ainda não atuaram juntos. Então a gente precisa ter essa consciência, ter esse entendimento para a partir daí poder também cobrar. E eu não estou dizendo que não tem que cobrar o treinador. Quando erra tem que cobrar na hora, o fato tem que ser cobrado. Mas, de um modo geral, analisar como definitivo o trabalho, acho precoce. O Grêmio não tem como partir de uma mudança tão drástica utilizando pouco tempo de trabalho, principalmente sem pré-temporada. Teremos emoções, a verdade é essa, mas hoje não tem desculpa, nós temos que ganhar. Hoje nós temos que ganhar, jogando mal, jogando médio, jogando bem, não interessa. Nós temos que largar no Brasileiro, não podemos ficar para trás. Empate é tragédia. Essa é a verdade. E nós vamos torcer que o Grêmio saia disso, porque a gente sabe que se continuar na lanterna, a pressão aumenta, e a pressão e a confiança caminham muito juntos nesse aspecto, e a coisa pode ficar muito pior. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.